Você já se perguntou o que acontece ao seu redor quando seus olhos se fecham à noite? Enquanto seu corpo descansa sobre o travesseiro e sua consciência mergulha no sono, o mundo espiritual permanece em pleno movimento. Existe uma realidade invisível que não descansa jamais. Uma vigília celestial que protege sua alma nas horas mais silenciosas da madrugada. Segundo o Padre Pio de Pietrelcina, um dos maiores santos místicos do século XX, há uma presença fiel e silenciosa que vela por você a cada noite. Seu anjo da guarda. Padre Pio não apenas acreditava nos anjos como figuras teológicas distantes ou símbolos devocionais. Ele os via, os ouvia, conversava com eles e até os enviava em missão. Em suas cartas autênticas preservadas no epistolário e nos testemunhos de seus confessores e filhos espirituais, ele deixou registrado com absoluta clareza algo impressionante. O anjo da guarda não dorme nunca. Ele vela ao seu lado. Para o santo capuchinho de Pietrelcina, essa não era uma crença abstrata, mas uma experiência concreta de sua vida diária. Ele falava dos anjos com a mesma naturalidade que falamos de amigos próximos ou familiares queridos. Esta é uma verdade poderosa, mas infelizmente ignorada por muitos cristãos em nosso tempo. Vivemos em uma época onde até mesmo entre católicos praticantes, a devoção ao anjo da guarda se tornou algo secundário, relegada apenas às orações infantis ou às imagens de quadrinhos religiosos. Perdemos a noção profunda e transformadora de que temos, cada um de nós, um guardião celestial designado por Deus desde o momento de nosso nascimento até o último suspiro de nossa vida terrena. Um ser de inteligência e poder angelical que nos acompanha em cada passo, em cada escolha, em cada momento, inclusive e especialmente durante o sono. Neste roteiro completo, você vai descobrir o que seu anjo realmente faz enquanto você dorme, segundo a experiência mística e espiritual de Padre Pio. Não são especulações piedosas ou metáforas espirituais, mas realidades concretas que o santo capuchinho vivenciou e ensinou. Prepare seu coração para conhecer verdades que podem transformar completamente a maneira como você enxerga suas noites, seus sonhos e até mesmo suas lutas diárias. O céu está acordado por você, e seu anjo da guarda está mais próximo do que você imagina. Padre Pio de Pietrelcina tinha uma relação extraordinária com seu anjo da guarda, tão intensa e real que impressionava a todos que conviviam com ele. O padre Alessio Parente, que viveu durante muito tempo ao lado do frade de Pietrelcina, testemunhou de forma clara como essa relação se manifestava. Falar dos anjos era tão normal para Padre Pio como conversar sobre assuntos domésticos ou contar histórias de viagens. Ele falava deles como se fala de pessoas queridas, vivas, amigas, membros de um grupo em que todos se conhecem e se entreajudam. Mais do que devoção, o que ele sentia pelo anjo da guarda era familiaridade, intimidade, colaboração franca e intensa. Em uma carta escrita em 1915 a uma de suas filhas espirituais, quando ainda era jovem sacerdote, Padre Pio expressou com emoção profunda o que significava para ele a companhia constante do anjo da guarda. Como é consolador saber que perto de nós está um espírito que desde o berço até o túmulo nunca nos deixa um instante, nem sequer quando nos atrevemos a pecar. Essa consciência moldou toda a vida espiritual do santo. Para ele, a presença do anjo não era uma teoria teológica bonita, mas uma companhia real, concreta, palpável em sua experiência mística diária. O testemunho mais impressionante dessa intimidade com os anjos vem dos relatos do Padre Agostino, confessor de Padre Pio, que presenciou diversos êxtases místicos do santo durante sua permanência no convento de Venafro, em 1912. Durante aquele período difícil, os êxtases do Padre Pio eram quase contínuos, verificando-se 2 e 3 vezes por dia, e duravam entre 1 e 2 horas e meia. O Padre Agostino registrou que quando o superior chamava Padre Pio arrebatado em êxtase, este não ouvia diretamente as palavras, mas o seu anjo da guarda transmitia-lhe imediatamente a mensagem. Outras vezes o anjo da guarda sacudia Padre Pio de maneira
a fazê-lo regressar do estado de êxtase. Ouvia-se então o santo exclamar em voz alta: "Deixa-me estar com Jesus." Ao seu anjo da guarda, Padre Pio confiava as missões mais estranhas, mais delicadas e até mesmo aparentemente impossíveis, e o anjo resolvia todas. O padre Alessio Parente confessou que de princípio mostrava-se incrédulo, mas a pouco e pouco teve de constatar que o padre tinha razão. Certa vez perguntou ao Padre Pio o que deveria fazer se tivesse necessidade urgente de suas orações. A resposta do santo foi direta e surpreendente: "Se tu próprio não puderes vir ter comigo, manda-me o teu anjo da guarda com a mensagem." Disse isso com a maior naturalidade, como se o anjo fosse um mensageiro invisível de quem qualquer pessoa pudesse dispor à vontade. Padre Pio ensinava com firmeza que o maior combate espiritual acontece na alma, não no corpo físico. E é precisamente durante a noite, quando a alma está mais vulnerável e o corpo descansa, que o inimigo de nossas almas tenta com mais intensidade lançar seus dardos de medo, tristeza, desespero e pesadelos perturbadores. O santo capuchinho conhecia bem essa realidade, pois ele mesmo experimentou batalhas espirituais intensíssimas durante as noites de sua vida. "O demônio nos cerca como um leão que ruge", dizia ele, "mas o anjo da guarda nos envolve com sua espada invisível." Na escuridão da noite, o anjo levanta-se como sentinela espiritual, mantendo afastadas as influências malignas quando a alma está em estado de graça. A Sagrada Escritura confirma essa missão protetora dos anjos. No Salmo 90, versículo 11, encontramos a promessa divina que Padre Pio citava frequentemente: "Ele dará ordens aos seus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos." Esta não é uma metáfora poética, mas uma verdade espiritual concreta. Deus designou seres angelicais para nos proteger em nossa jornada terrena. E essa proteção se estende especialmente aos momentos em que estamos mais vulneráveis. O sono é um desses momentos críticos, pois a consciência está adormecida, os sentidos estão desativados, e a alma fica mais exposta aos ataques sutis do inimigo. Padre Pio enfrentou batalhas terríveis com o demônio, especialmente durante as noites. As batalhas contra os demônios duravam das 10 da noite até as 5 da manhã, testemunharam seus confrades. Satanás provocava tumultos e algazarras, com estrondos violentíssimos, a fim de transtorná-lo e fazê-lo perder a razão. De manhã, a mãe do Padre Pio deparava com o quarto do filho completamente revirado, com o colchão, as cadeiras e a cama tudo revolvido. E o padre tinha muitas vezes o corpo cheio de nódoas negras, devido às pancadas recebidas. Mas em meio a tudo isso, Padre Pio sempre testemunhava a proteção constante de seu anjo da guarda. Ao descrever essas batalhas noturnas, Padre Pio deixou claro que se não fosse protegido pelo seu anjo, já teria sido destruído. Durante o seu sono, você não percebe o que acontece espiritualmente ao seu redor. Mas o seu anjo vê tudo, ouve tudo e age constantemente. Ele combate em silêncio, silencia vozes do mal, dissipa pesadelos e vigia suas emoções adormecidas. O livro de Daniel, capítulo 10, versículo 13, nos mostra que o arcanjo Miguel luta constantemente contra os espíritos das trevas. Essa mesma guerra espiritual acontece ao redor de cada alma humana, e seu anjo da guarda participa ativamente dessa batalha todas as noites, defendendo você das investidas do inimigo enquanto você descansa. Uma das revelações mais consoladoras de Padre Pio sobre o anjo da guarda é que ele não apenas protege, mas também intercede por nós. O santo capuchinho dizia com convicção profunda que o anjo recolhe até as suas lágrimas e as leva ao trono de Deus. Imagine a beleza espiritual dessa realidade. Suas dores mais profundas, suas lágrimas mais amargas, seus suspiros mais desesperados. Nada disso passa despercebido ou se perde no vazio. Há um ser celestial que recolhe cada uma dessas manifestações de sua alma e as apresenta diante do Criador do Universo como uma oferenda preciosa. Ao dormir, suas orações não cessam, porque o seu anjo continua a oração como um eco do seu amor por Deus.
Essa é uma verdade transformadora que poucos cristãos compreendem plenamente. Muitas vezes nos deitamos preocupados porque não conseguimos rezar o suficiente durante o dia, porque estamos cansados demais para completar nossas devoções noturnas, porque sentimos que nossa oração foi fraca ou distraída. Mas Padre Pio nos revela que mesmo quando fechamos os olhos e adormecemos, a oração continua através da intercessão constante de nosso anjo da guarda. O livro do Apocalipse, capítulo 8, versículo 3, nos mostra essa realidade de forma poética e profunda. O anjo veio e ficou de pé diante do altar, com um turíbulo de ouro, e lhe foram dadas muitas orações dos santos. Os anjos têm acesso direto à presença de Deus. Eles estão constantemente diante do trono divino, e eles apresentam nossas orações, nossas necessidades, nossos desejos mais profundos ao Pai Celestial. Seu anjo da guarda conhece seu coração melhor do que você mesmo. Ele conhece os desejos que você nem consegue articular em palavras, as dores que são profundas demais para serem expressas, as necessidades que você ainda nem reconheceu plenamente. Padre Pio explicava que quando dormimos, especialmente quando fazemos uma oração antes de dormir e confiamos nosso sono à proteção divina, nosso anjo da guarda recolhe todas as intenções de nosso coração e as leva a Deus. Ele intercede por nós com uma compreensão perfeita de nossas necessidades reais, não apenas daquilo que achamos que precisamos, mas daquilo que nossa alma verdadeiramente necessita para crescer em santidade. Essa intercessão angelical é um presente maravilhoso da providência divina. Mesmo nas noites mais difíceis, quando dormimos angustiados ou preocupados, podemos ter a certeza absoluta de que não estamos sozinhos em nossa oração. Nosso anjo está orando conosco, por nós e através de nós. Padre Pio falava frequentemente sobre inspirações noturnas, revelando uma dimensão pouco conhecida da ação do anjo da guarda. Mesmo dormindo, a alma pode ser tocada por Deus através de sonhos, símbolos ou intuições profundas. O anjo da guarda então atua como mensageiro divino, iluminando ideias que antes estavam confusas, dando avisos importantes, ou mesmo consolando o coração aflito. O anjo é luz que dissipa a escuridão do medo, costumava dizer o santo Capuchinho. Essa ação iluminadora do anjo durante o sono é uma graça extraordinária que muitos de nós já experimentamos sem perceber plenamente sua origem. Quantas vezes você acorda com clareza absoluta em algo que antes era completamente confuso? Quantas vezes uma decisão difícil que o atormentava durante dias subitamente se torna óbvia após uma noite de sono? Quantas vezes você desperta com uma paz inexplicável, sem motivo aparente, mesmo que seus problemas concretos não tenham mudado em nada? Segundo Padre Pio, isso pode ser obra direta do anjo da guarda. Durante o sono, quando as barreiras do ego estão mais baixas, quando a vontade está mais receptiva, quando a mente racional descansa, a alma fica mais aberta para receber inspirações divinas através da mediação angelical. A Sagrada Escritura nos mostra claramente que Deus usa os sonhos e as visões noturnas para comunicar-se com seus filhos. No Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 20, lemos que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho para revelar-lhe o mistério da encarnação e tranquilizar seu coração angustiado. Deus não mudou. Ele continua usando os mesmos meios para tocar os corações de seus filhos. E o anjo da guarda é frequentemente o instrumento escolhido por Deus para trazer essas iluminações durante as horas de sono. Padre Pio encorajava seus filhos espirituais a prestarem atenção aos seus sonhos, não de maneira supersticiosa, mas com discernimento espiritual. Ele ensinava que nem todo sonho vem de Deus. Alguns são apenas processamento natural do cérebro, outros podem até vir de influências negativas. Mas há sonhos que carregam uma marca especial, uma clareza particular, uma paz profunda que os distingue. Esses são frequentemente frutos da ação iluminadora do anjo da guarda, trazendo à sua consciência verdades que sua alma já conhecia, mas que sua mente ainda não tinha captado plenamente. Por isso, antes de dormir,
É tão importante pedir ao seu anjo da guarda que ilumine sua consciência, que traga clareza onde há confusão, que inspire decisões sábias e que console seu coração com a luz divina. As lutas espirituais mais intensas acontecem frequentemente quando estamos completamente inconscientes delas. Padre Pio descrevia batalhas tremendas com o demônio, que tentava agredi-lo, inclusive e especialmente durante a noite. Os ataques eram de tal violência que deixavam marcas físicas visíveis em seu corpo. Mas através de tudo isso, o santo capuchinho sempre testemunhava uma verdade fundamental. Se eu não fosse protegido pelo meu anjo, já teria sido destruído. Essa não era uma figura de linguagem ou exagero devocional, mas a constatação sóbria de uma realidade espiritual que ele vivenciava diariamente. Durante o seu sono, você não percebe o que acontece espiritualmente ao seu redor. Sua consciência está submersa, seus sentidos físicos estão desligados, você está completamente vulnerável. Mas seu anjo da guarda permanece em vigília total. Ele vê as forças espirituais que se movem na escuridão, ouve as vozes que tentam sussurrar mentiras em sua alma adormecida. Age decisivamente para proteger você de ataques que nem sequer suspeita que estejam acontecendo. Ele combate em silêncio absoluto. Silencia vozes do mal que tentam plantar sementes de desespero. Dissipa pesadelos enviados para perturbá-lo. Vigia suas emoções adormecidas e protege a paz de sua alma. O livro de Daniel nos mostra claramente essa realidade do combate angelical. No capítulo 10, versículo 13, o profeta recebe a revelação de que o arcanjo Miguel luta constantemente contra os espíritos das trevas. Essa guerra espiritual não é algo do passado bíblico, mas uma realidade presente e contínua. Cada alma humana é um campo de batalha espiritual, e os anjos de Deus combatem incessantemente para proteger os filhos do Altíssimo. Seu anjo da guarda participa ativamente dessa batalha todas as noites, defendendo você das investidas do inimigo enquanto você descansa tranquilamente. Padre Pio enfrentou ataques demoníacos de intensidade extraordinária. Os demônios apareciam-lhe aos milhares, sob formas monstruosas e aterrorizantes. Eram aquelas carrancas horríveis que aterrorizavam o padre, testemunharam seus confrades. Mas o santo capuchinho não estava sozinho nessas batalhas. Nossa Senhora estava sempre presente e gloriava-se das vitórias de Padre Pio e dos méritos por ele conquistados junto de Deus. E junto com a Virgem Maria, o anjo da guarda do santo combatia ferozmente. Com o tempo, Padre Pio tornou-se audaz nesse combate, chegando a dizer com santa ousadia que sentia forças para aniquilar todo o reino de Satanás. Essa confiança vinha de sua certeza absoluta na proteção angelical. E essa mesma proteção está disponível para você todas as noites. Por fim, Padre Pio ensinava algo absolutamente crucial sobre a ação do anjo da guarda. Ele age mais poderosamente quando é invocado com fé. O anjo está presente sempre, desde o momento de seu nascimento até o último suspiro de sua vida terrena. Sua presença é constante e fiel, independente de você reconhecê-la ou não. Mas quando o anjo é reconhecido, amado e chamado em oração, ele atua com muito mais liberdade e poder. A fé abre portas espirituais que permitem ao anjo intervir de maneiras mais profundas e eficazes em sua vida. Fale com o seu anjo, dizia Padre Pio a seus filhos espirituais. Envie-o. Ele não paga passagem de trem e não se cansa. Essa frase simples e direta expressa perfeitamente a mentalidade do santo em relação aos anjos. Eles são seres espirituais que não estão limitados pelas restrições físicas que nos afetam. Distância não significa nada para eles. Cansaço não existe em sua natureza angelical. E seu desejo de nos servir é constante e inesgotável. Mas eles respeitam profundamente nossa liberdade e nossa fé. Quanto mais invocamos nosso anjo da guarda, quanto mais conscientes estamos de sua presença, quanto mais confiamos em sua proteção, mais ele pode agir em nossa vida. Antes de dormir, fazer o sinal da cruz com atenção e reverência, aspergir água benta sobre si mesmo e sobre o quarto, e pedir com fé sincera: Santo anjo da guarda,
Vela por mim esta noite. É um ato de fé que atrai proteção imediata. Essa não é superstição nem magia, mas uma oração verdadeira que reconhece a realidade espiritual e invoca a ajuda divina através da mediação angelical. O Catecismo da Igreja Católica, no número 336, ensina claramente que desde o começo até a morte, a vida humana é cercada pela proteção e intercessão dos anjos. Reconhecer essa verdade e agir de acordo com ela transforma completamente nossa experiência espiritual. O livro do Eclesiástico, capítulo 5, versículo 5, traz uma advertência importante que Padre Pio levava muito a sério. Não desprezes teu anjo, pois seu nome está diante de Deus. Desprezar o anjo não significa necessariamente rejeitá-lo ativamente, mas simplesmente ignorá-lo, viver como se ele não existisse, nunca invocar sua ajuda, nunca agradecer sua proteção. Quando fazemos isso, limitamos sua ação em nossa vida. Por outro lado, quando cultivamos uma relação consciente e amorosa com o nosso anjo da guarda, quando o invocamos antes de dormir, quando conversamos com ele como Padre Pio fazia, quando enviamos nosso anjo em missão para interceder por nós ou por outros, abrimos canais de graça extraordinários. A fé ativa a ação angelical de maneiras que nossa mente racional mal consegue compreender. Os testemunhos sobre a relação de Padre Pio com os anjos da guarda não são histórias piedosas ou lendas exageradas, mas fatos documentados por testemunhas confiáveis que conviveram intimamente com o santo. Uma das experiências mais impressionantes foi relatada pelo padre Alessio Parente. Certo dia, por volta das 2:30 da tarde, ele estava sentado perto de Padre Pio na varanda do convento. Os outros confrades estavam em seus quartos porque naquela hora era obrigatório fazer silêncio antes da oração de vésperas. Ao redor, não havia viva alma. Padre Pio rezava o terço calmamente. O padre Alessio tinha muitas coisas para pedir em nome de pessoas que lhe haviam escrito cartas. Pensou que aquele era o momento ideal. Aproximou-se segurando uma carta na mão e disse: Padre, a senhora BR pede-vos um conselho sobre o seu trabalho. Fiquei à espera da resposta, relatou o padre Alessio. Mas para minha grande surpresa, Padre Pio não respondeu. Passado pouco tempo, exclamou em tom de reprovação: Olha lá, não vês que tenho mais que fazer? Deixa-me em paz. O padre Alessio ficou perplexo e até um pouco ofendido. Que estranho, pensou para si mesmo. Põe-se ali sentado a desfiar o terço e diz que tem mais que fazer. Mas Padre Pio, que tinha o dom de ler os pensamentos, deve ter ouvido as reflexões internas do confrade. Passados poucos minutos, voltou-se para ele irritado e explicou algo extraordinário. Não viste todos aqueles anjos que estavam aqui à minha volta? Eram os anjos da guarda dos meus filhos espirituais que vinham trazer-me as suas mensagens. Eu tinha de lhes confiar as respostas a dar. O padre Alessio confessou honestamente que não viu absolutamente nada, mas passou a acreditar completamente porque tinha visto o Padre Pio aconselhar as pessoas a enviarem seus anjos da guarda, tantas vezes que sabia que aquela frase tinha um significado concreto e real. Outro testemunho marcante vem de Cleonice Morcaldi, a filha espiritual predileta do Padre Pio. Durante a guerra, seu sobrinho Giovannino tinha sido feito prisioneiro e já havia 1 ano sem notícias dele. A família estava desesperada, pensando que ele estava morto. Cleonice contou que certo dia, cheia de fé, disse ao padre: Vou escrever uma carta ao meu sobrinho Giovannino, pondo no envelope apenas o seu nome, pois não sei para onde endereçá-la. Vós e o vosso anjo levai-a até onde ele se encontra. Padre Pio não respondeu nada. Ela escreveu a carta e, à noite, antes de se deitar, pousou-a na mesa de cabeceira. Na manhã seguinte, para sua grande surpresa, estupefação e quase medo, Cleonice viu que a carta tinha desaparecido. Comovida, agradeceu ao padre, que lhe replicou simplesmente: Agradece antes a Virgem. Passados 15 dias, na família dela chorava-se de alegria e agradecia-se a Deus e ao Padre Pio, porque tinha chegado uma carta de resposta à sua missiva, da parte de Giovannino que já julgavam morto. Este é apenas um entre inúmeros testemunhos documentados que mostram que para Padre Pio, os anjos da guarda eram mensageiros reais, ativos e poderosamente eficazes.
E ele nos ensinou que essa mesma realidade está disponível para cada um de nós se tivermos fé. Padre Pio não apenas falava sobre o anjo da guarda teoricamente, mas ensinava práticas concretas para invocar sua proteção, especialmente antes de dormir. Ele transmitia a seus filhos espirituais uma espiritualidade prática, enraizada em gestos simples, mas profundamente significativos. Uma das devoções que o padre nos inculcava era a do anjo da guarda. Testemunhou uma de suas filhas espirituais. Ele costumava dizer que o anjo é o nosso companheiro inseparável, aquele que sempre nos acompanha desde o nascimento até a morte, para o qual a nossa solidão é só aparente. O nosso anjo da guarda está sempre ao nosso lado. Desde manhã mal acordamos, durante todo o dia e até a noite. Sempre, sempre, sempre. O ritual que Padre Pio recomendava antes de dormir era simples, mas carregado de significado espiritual. Primeiro, fazer o sinal da cruz com devoção verdadeira. Não de maneira mecânica ou apressada, mas consciente de que estamos invocando a proteção da Santíssima Trindade. Esse gesto simples já é uma oração poderosa que afasta as forças do mal e atrai a graça divina. Depois, se possível, aspergir água benta sobre si mesmo e sobre o quarto. A água benta não é um amuleto mágico, mas um sacramental da Igreja que simboliza nossa purificação batismal e tem poder real para afastar influências malignas. Em seguida, fazer a oração ao anjo da guarda com fé genuína. Santo anjo da guarda, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Ou ainda mais simplesmente, Santo anjo da guarda, vela por mim esta noite. Protege-me de todo mal, afasta de mim pesadelos e tentações. Leva minhas orações a Deus e intercede por mim. Essas palavras, ditas com o coração, não são fórmulas vazias, mas expressões de fé real que ativam a proteção angelical de maneira poderosa. Padre Pio também ensinava que podemos e devemos confiar preocupações específicas ao anjo da guarda antes de dormir. Se há um problema que nos angustia, uma decisão difícil que precisamos tomar, uma pessoa querida que está em perigo, podemos falar dessas coisas ao nosso anjo como falaríamos a um amigo próximo e confidente. Quantos serviços nos presta o nosso anjo da guarda, sem que disso nos apercebamos, dizia o santo. Mas quando reconhecemos esses serviços, quando os pedimos explicitamente, quando agradecemos por eles, a ação do anjo se multiplica em nossa vida. Padre Pio nos convida a desenvolver uma intimidade real com nosso anjo da guarda, conversando com ele, confiando nele, enviando-o em missão e especialmente pedindo sua vigília protetora todas as noites antes de entregar-nos ao sono. Padre Pio de Pietrelcina viveu uma vida marcada por dores profundas, perseguições injustas e noites de batalha espiritual intensa. Enfrentou ataques demoníacos que poucos santos experimentaram com tal intensidade. Sofreu incompreensão de seus superiores, calúnias de inimigos, e o peso tremendo dos estigmas que carregou por 50 anos. Mas através de tudo isso, ele nunca teve medo verdadeiro, porque sabia com certeza absoluta que o meu anjo está comigo, ele caminha comigo, ele luta por mim. Essa convicção dava-lhe uma paz que transcendia todas as circunstâncias, uma coragem que impressionava a todos, e uma serenidade que era fruto não de sua própria força, mas da confiança total na proteção angelical. Se você dorme com ansiedade, medo ou preocupação, hoje você pode mudar isso completamente. Não através de técnicas psicológicas ou exercícios de relaxamento, embora essas coisas possam ter seu valor, mas através de algo muito mais profundo e eficaz. Convide conscientemente o seu anjo da guarda a ficar ao seu lado durante a noite. Peça que ele leve suas dores mais profundas a Deus, que ele transforme sua angústia em oração, que ele proteja sua alma dos ataques do inimigo enquanto você dorme. E então descanse de verdade, porque o céu está acordado por você. Você nunca está sozinho, nem mesmo nos momentos mais escuros da noite. O Catecismo da Igreja Católica
no número 336, nos ensina com autoridade que desde o começo até a morte, a vida humana é cercada pela proteção e intercessão dos anjos. E o número 350 do mesmo catecismo explica que os anjos são seres espirituais enviados por Deus como protetores e mensageiros. Essa não é uma doutrina opcional ou secundária da fé católica, mas uma verdade fundamental que deve moldar completamente nossa compreensão da vida espiritual. Padre Pio viveu essa verdade de maneira heróica e nos deixou um testemunho poderoso que pode transformar nossa própria experiência espiritual, se tivermos fé para recebê-lo. Nas últimas semanas de sua vida terrena, Padre Pio disse algo profundamente consolador a uma de suas filhas espirituais que estava angustiada com a proximidade de sua morte. Ela perguntou se conseguiria se salvar. O santo olhou para ela com aqueles olhos penetrantes que enxergavam as almas e respondeu: "Do céu poderei fazer mais. Estarei mais perto de vós, assistir-vos-ei melhor. Falaremos frente a frente, tal é a fé." Quando ela perguntou se ele estaria tão próximo quanto o anjo da guarda, Padre Pio respondeu de maneira tocante: "O anjo pode, mas eu sou vosso Pai. Eu regenerei-vos para Jesus no amor e na dor da sua própria paixão." Essa é a mesma promessa que ele deixa para todos nós. Durma com fé, porque você nunca está só. Seu anjo da guarda vela por você, Nossa Senhora intercede por você, e o próprio Padre Pio, agora glorioso no céu, continua cuidando de todos aqueles que confiam em sua intercessão. O céu está acordado, e você pode descansar em paz.